Com isso que eu vou te mostrar aqui agora, nada vai te impedir de acompanhar a sua equipe daqui para frente. Meu nome é Sérgio Shell, eu ajudo líderes e equipes a alcançar objetivos mensais através de passos simples. Vamos para o conteúdo? Bom, acompanhamento é o meio, não é o fim. Então, o foco aqui está no acompanhamento, mas o que tem que estar claro para seu time, sua equipe, sua empresa é o resultado que você espera dela. Não adianta acompanhamento. Acompanhar para quê? Se eu não tenho para onde, se não está bem definido aonde que eu quero chegar, qual é a margem, qual é a quantidade, qual é o valor, qual é o tempo. Lembra bem, resultado é tudo aquilo que eu posso medir. Tá? É algo mensurável. Então pode ser uma margem, pode ser um tempo, pode ser um valor, pode ser uma quantidade, pode. Então, primeira coisa, antes de você acompanhar seu time, tem que estar claro qual é o resultado que você espera dele. Do time. Tá? Uma vez que isso está claro, aí sim nós vamos agora para o como. E um dos comos é o acompanhamento. Tá bom? Bom, a gente precisa entender realmente qual é a diferença de cobrar e de acompanhar. Você já deve ter se deparado com um líder que cobrava muito de você. O típico líder que cobra é aquele que aguarda o resultado. O que acompanha é aquele que gera com o seu par, gera com o seu liderado o resultado. Então, né, se você cobra, você é um tipo de um líder que cobra, o resultado não vai vir. Pode até vir, mas se você acompanhar, o resultado vem melhor. Não tenha dúvida. Tá? Não tenha dúvida. Então, primeira coisa, você é um líder que está cobrando muito, nós vamos dar um ponto parágrafo nisso hoje. Ok? Se você já é um tipo de líder que acompanha, nós vamos melhorar mais ainda o seu acompanhamento. Mas vamos deixar para o passado essa forma de liderar através da cobrança. Cobrança deixa as pessoas acomodadas. Elas só entregam no último momento. O acompanhamento não. Sacou isso aqui? O acompanhamento ele é perene. Então, se você quer um resultado com o seu time e sua equipe por um período mais perene, né, não só no final do mês, não só no meio do mês, não só no final de semana, acompanhamento. Ok? Bom, cobrar, eu exijo o resultado. Acompanhar, eu exijo o resultado com qualidade. Pegou isso? Somente cobrar, eu exijo o resultado. Quem cobra quer resultado. Quem acompanha quer um resultado com a melhor qualidade. Então imagine que eu cheguei hoje eu fui comprar um sapato. E a pessoa chegou e vou fazer aqui até o merchan, né? Fui numa loja chamada Sérgios. E meu nome é Sérgio, né? Shell. Cheguei lá, tinha um outro cliente sendo atendido, né? E aí ele falou assim, o atendente da loja chegou assim para mim e falou assim, você que manda aqui, fique à vontade. Eu falei assim, sou eu que mando mesmo, meu nome é Sérgio. Aí o cliente que estava sendo atendido falou, poxa, então você vai me dar um desconto. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, que situação você quer resolver com o sapato que você está comprando? Olha a pergunta. Que situação você quer resolver? Qual o problema que realmente você quer resolver com o sapato que você está comprando? Então, eu não vou entrar aqui nas vendas, não. Mas entenda, quando você acompanha, você tende a oferecer melhor o produto ou o serviço para o seu cliente. E aí o atendente falou, poxa, achei interessante sua forma de abordar. Eu falei, pois é, o cliente não veio aqui comprar um sapato. O sapato é só o meio. Você precisa descobrir qual é o fim. Onde é que ele quer chegar com o sapato? E aí você vai oferecer realmente uma solução para o problema dele. Tá? Então, quando você acompanha o seu time, você percebe isso. Quando você somente cobra, você não percebe. Você fica lá sentado, olhando o painel de controles, né?
e somente falando, olha, aqui caiu, aqui subiu, aqui aumentou, aqui tá baixo, aqui acabou. Você vai fazer o quê? Tá vendo? E o acompanhar não. O acompanhar eu entendo por que caiu e eu ajudo ele a levantar. Ok? Tá. Bom, como é que eu cheguei nessa conclusão? Percebendo os resultados dos times que os líderes cobravam e dos líderes que acompanhavam. Né? Então, os resultados dos times que os líderes cobravam eram resultados que chegavam sempre nos 45 minutos do segundo tempo. O resultado chegava, né? ou chegava com muito desgaste. E os líderes que acompanhavam, os resultados, eles chegavam com antecedência. Eles não esperavam o final acabar, chegar. Né? Imagine uma competição que no final você vai dar tudo de si. Se você é acompanhado por um coach esportivo, talvez você não precisa se esforçar tanto no final. Talvez, tá bom? Você não precisa. Não é diferente no mercado. Tendo um acompanhamento, né, o esforço ele é contínuo e não é exacerbado. Não é um esforço. Né? Então, eu acabei percebendo isso. Acompanhando equipes de líderes que cobravam e de líderes que acompanhavam. E eu percebia o desgaste do time, né, dos líderes que cobravam, era muito maior do que quem acompanhava. Não é? Recentemente, atendendo um supervisor, ele falou assim, Shell, a minha equipe, ela trabalhava até às 19 horas. Hoje elas estão trabalhando até às 16 horas. Eu falei, mesmo. Eu acompanho elas desde cedo e às 16 horas já concluíram o que precisavam e vão cuidar da família, muitos vão malhar, muitos vão se divertir, jogar um futevôlei. Não é? Por quê? Porque esse líder passou a acompanhar. Okay? Tá caindo algumas... Tá fazendo sentido esse conteúdo? Tá? Tem mais. Tá? Tem mais. Bom, falando em supervisor, existia um supervisor que eu acompanhava, um dos meus alunos, tá? Do G8 Training, e que ele tinha 11 pessoas na equipe dele. 11 pessoas na equipe dele. E aí nós destrinchamos. A primeira coisa que foi feito foi, eu quero saber quem é cada um do seu time. Ele falou assim, Shell, eu não conheço. Eu falei assim, bom, você precisa conhecer. Você só conhece ele pelo número, né? Ou pelo comportamento. Você precisa saber, né, quais são as habilidades que ele tem, quais são os diferenciais que cada um tem. Ele falou, Shell, mas como? Aí nós aplicamos vários testes e aí nós fomos identificando como é que funcionava cada um. Não é? Alguns, logo de manhã cedo, recebiam estímulos, outros, 9 horas da manhã. E o mesmo estímulo que servia para o primeiro, logo cedo, não servia para o de 9 horas da manhã. Então, ele foi identificando primeiro cada um, como é que se comportava, como é que reagia, como é que interagia, como é que gostava de ser acompanhado e cobrado e como não gostava. Então, a primeira coisa, nós destrinchamos o que cada um, como cada um entrega resultado, como cada um se comporta. Você tem feito isso com o seu time? Você precisa colocar no papel, né, abrir a caixa de Pandora e realmente conhecer cada membro do seu time. Então nós fizemos isso e essa foi uma das estratégias que levou esse supervisor, tá, ao faturamento saiu de 870 mil para 1 milhão mês. 1 milhão mês. E ele agora, a meta dele é 1 milhão e 200. Tá? Por quê? Porque ele consegue realmente acompanhar o time dele em tempo real. Muito bem. Agora tem uma coisa que eu quero que você entenda. Olha, nós, antes de mais nada, precisamos definir demanda, entrega e o tempo. Qual é a demanda que eu tenho para essa semana? Qual é a entrega que eu preciso fazer? E qual é o tempo que eu tenho para fazer essa entrega? Porque quando você tem um membro da equipe, tá, que ele caminha por si só e você não tem tanto tempo assim, você pode deixar ele caminhar e vai dar atenção àquele que não consegue caminhar sozinho. Quando você tem tempo, sim. Então entenda,
Você não vai precisar acompanhar todos sempre. Todos os dias? Não. Às vezes você não tem esse tempo. Temos que ver qual é o tempo que você tem, qual é a demanda que você tem, qual é a entrega que você precisa fazer. Lembra bem, tempo, demanda e entrega. Eu tenho que demanda hoje? Né? Eu estou sendo demandado a fazer o quê? E qual é a entrega que eu tenho que fazer? No final do dia, no final da manhã, no final do turno, eu tenho que entregar o quê? Poxa, eu tenho uma demanda que eu tenho um carregamento para fazer. Vamos lá trabalhar um pouco a logística aqui. Tá? E eu tenho uma demanda de um caminhão que está com problema. E eu tenho que terminar essa carga até às 16 horas. E eu tenho apenas 4 horas para fazer isso. E aí? Eu vou estimular realmente quem precisa do estímulo. Eu vou acompanhar agora quem precisa ser acompanhado. Por quê? Porque eu tenho menos tempo. Quando eu tenho mais tempo, eu vou dividir esse tempo para acompanhar mais pessoas, mais membros da equipe. Ok? Eu estou aqui falando para gestores, líderes e equipes. Ok? Esse conteúdo é muito específico para isso. Tá? Bom, e se eu não acompanho, o que acontece? Dispersão. Se eu não acompanho, surge a dispersão. Né? Por quê? Tem pessoas que... O comunicador, né? Eu vou estar falando rapidamente aqui de 4 arquétipos. Comunicador, planejador, analista e executor. O comunicador, ele precisa que você acompanhe ele mais. O executor, não. Ele já disse que quer fazer, você só, de vez em quando, dá um estímulo. O analista, você precisa estimulá-lo através da fala, porque ele está pensando muito. E o planejador, você pode dar um pouco mais de velocidade. Então, cada um desses 4 arquétipos você deve acompanhar de uma maneira diferente. Então, cada membro do seu time... Lembra lá atrás o que eu falei? Né, que quando a gente pegou o supervisor com 11 pessoas, nós dissecamos qual é o comportamento de cada um. Você, sabendo disso, tá, vai estimular. Tem liderados que você não precisa estar acompanhando sempre, porque é chato para ele. Ele fala, nossa... Você só precisa dar o estímulo certo, tá? E de olho nele. Se preciso for, você vai lá e acompanha. Mas você está... É o acompanhar sem ele perceber que você está de olho. É o acompanhar, ele percebendo, ele sabendo que você está ali. Mas você não está cobrando, você não está... Né? Já tem outros que não. Eles sentem falta. Né? Sentem falta. Sabe uma criança... Quando eu dava aula, né, eu fazia um trabalho de educação através do lúdico para crianças do maternal até a alfabetização, que hoje é a primeira série do fundamental. Algumas crianças chegavam e falavam assim, tio, olha meu dente mole. Aí eu falei, nossa. Aí uma outra, percebendo aquilo, falava assim, o meu também está. Aí uma outra que não tinha o dente mole falou, olha o desenho, olha que desenho bonito que eu fiz, tio. Todas elas chamando a atenção. Muitas vezes você tem em sua equipe pessoas que precisam dessa atenção. Pessoas que você precisa, ao menos estar ali, reconhecendo ela. Puxa, olha, seu trabalho é formidável. Tá? Quer ver? Usa uma frase. Experimenta usar essa frase. Experimenta usar só essa frase. Você chega para ela e fala, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Nossa, eu garanto que eu nunca, ou tem muito tempo, que essa pessoa ouviu isso. O seu liderado ouviu isso. Você chega para ele e diz o seguinte, olha, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Você vai mexer nas emoções, você vai mexer na... Um elogio, ele pode manter uma pessoa viva e entusiasmada por mais de uma semana. Um reconhecimento sincero. Tá? Então, entenda a questão do acompanhamento. Se a pessoa está indo muito bem ali, né, se manifeste mostrando que você está acompanhando ela, elogiando. O seu trabalho é muito importante. Parabéns. Ou você é muito importante no trabalho. Se é um tipo de pessoa que gosta do acompanhamento mais a pessoa, né?
mais a persona dela, reconheça a persona. Alimenta aí um pouquinho o ego. Fala, você é muito importante no trabalho. Já tem pessoas que não têm esse ego todo, né? Acham que o trabalho é o mais importante, o que ela faz é mais importante do que quem faz, o que é feito é mais importante do que quem faz. Reconheça, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Isso aqui que você faz, o que você está fazendo, o que você fez, foi muito bem feito. Parabéns. Tá? Então, isso é uma forma de acompanhar aquele que está em linha, aquele que está interdependente. Não é? Bom, quando você, olha lá, ó, quando você deve fazer o acompanhamento? Em que momento? Não é? Qual é o melhor momento para fazer o acompanhamento? Sempre após a largada. Definir o objetivo, tá ali claro qual é o objetivo, o resultado que tem que ser entregue, tá? Valendo, você tem que acompanhar. Já. Vamos. Por quê? Porque tem muitos que já saem no ritmo. Tem outros que ainda não. Tem outros que ainda estão na dúvida. Aquela hora que você começa a embalar. Então você tem que estar de olho no seu time. Tá? Então, qual é o melhor momento de começar a fazer um acompanhamento? No momento da largada. Largou, não espere. Tem líderes que largou, vai fazer outra coisa. Não. Por quê? Porque aquele momento é crucial. Entenda uma coisa. Temos vários conteúdos, eu não vou aprofundar nele, né? Mas eu vou dar aqui um rápido conceito. Imagine que em um mês tem 4 semanas, um mês tem 4 semanas. Alguns têm 5, tá? E quando você dá a largada rumo ao objetivo, que é um mensal, muitos só começam a embalar na segunda semana. Ou já estão embalados na segunda. Mas só que você tem 4 semanas. Não seja cobrador, seja acompanhador. Então, estimule ele a já na primeira semana, no primeiro dia, entregar uma parte do resultado. Né? Uma porcentagem do resultado. Por quê? Porque quando chegar na última semana, lembra bem, se eu estou sendo acompanhado, eu não me desgasto tanto no final. E aí ele termina o mês, tá? Tranquilo. Ele vai recomeçar o mês como? Tranquilo também. Quando você não acompanha na primeira semana e ele vai começar a embalar na segunda, vai estar embalado na terceira e na quarta, ele termina o mês esgotado. E aí ele começa como? Olha o ciclo vicioso, mais tranquilo, mais cansado. Por quê? Porque o mês foi muito difícil, o mês foi exaustivo. Então eu vou começar o próximo mês cansado, estou descansando ainda. Né? É típico de pessoas que não vê a hora de tirar 30 dias de férias. Ou seja, se desgastam durante 11 meses e acreditam que 30 dias é suficiente para ele repor as energias. Né? Então é típico também de pessoas que precisam de um acompanhamento. Eu preciso pegar a minha semana e o meu dia e ter os momentos certos de descanso. Para eu não precisar de 30 dias no ano para poder repor meus 11 meses de trabalho. Né? Tá. Pegou aí a importância, né, das 4 semanas de você começou já acompanhá-lo. Tá. Bom, Tchel, como é que eu faço na prática, os acompanhamentos? Eu preciso estabelecer as datas limites do mês, a entrega e a data limite, a entrega e a data limite da semana, a entrega e a data limite do dia. E começo a acompanhá-lo. Se eu não defino a data limite quer dizer o quê? No dia 25 do 1 de 2022. 25 de 1 de 2022. Definir uma data limite. Ok? Ele pode procrastinar, pode prorrogar essa entrega por não ter definido a data. Uma vez que você define a data, ele tende a se pressionar por causa da data, porque dia, mês e ano só existe um. Você estabeleceu o dia, o mês e o ano, só vai ter aquela data. Tá?
E a data é um motivo que você tem de acompanhá-lo para ele entregar na data ou antes da data. Lembra bem, se eu acompanho diariamente, de uma forma direcionada para o perfil dele, ele pode me entregar antes. Tá? Se eu não faço esse acompanhamento, ele vai deixar para fazer de última hora. Isso se você lembrá-lo. Porque muitos, né, fazem de conta ou não registrou ali e falam, meu Deus do céu, eu passei batido. E aí ele vem com um pretexto, olha, eu estou tão sobrecarregado que não vai dar tempo de entregar determinada coisa, né, para essa data. Por quê? Porque não foi definido bem a data e você não acompanhou ele. Quer ver outra coisa? Olha como é que isso muito acontece. Shell, eu preciso conversar com você hoje. Quando você desocupar, você faz o contato comigo. Aí eu digo assim, já que é ele que precisa conversar comigo, não eu preciso conversar com ele. Eu falo, olha, de 1h da tarde até 2h da tarde, eu vou ter uma janela. Se você tiver disponibilidade, faça contato para a gente poder conversar. Ou seja, ele transferiu a responsabilidade que é dele, porque a demanda é dele para mim, e eu devolvi para ele. Ok? Tá vendo? Então, isso tem uma relação direta com a comunicação, com o resultado que o outro quer, para ele não transferir a responsabilidade, porque muitos fazem isso. Olha, eu não entreguei aquilo porque fulano de tal não pôde me atender. Não. Se você deixou para a última hora, fulano de tal não vai poder te atender e realmente você não vai poder entregar. Mas se você vem acompanhando fulano de tal, olha, eu estou precisando falar com você. É para a semana que vem, mas hoje você pode? Rapaz, não. Dá uma passadinha aqui amanhã. Aí no outro dia você chega e fala, olha, eu conversei ontem contigo, lembra? Eu tô te sinalizando aqui agora para a gente poder bater um papo. Eu tô precisando conversar com você, resolver uma coisa muito rápida. Só que essa coisa que eu quero que você resolva, ela é extremamente importante para mim e para o resultado da empresa. Olha o que é que você fez. Você trouxe mais importância e você está acompanhando. Você está vendo que acompanhamento serve para tudo na vida da gente? Então, lembra bem do conteúdo. Ó. Se você acompanhar seu time, você vai ter resultados muito além do que se você for apenas um cobrador. Tá. Quais são os efeitos colaterais de quem coloca a data e espera a pessoa e não acompanha? Tá? Eu vou explicar de uma outra forma. Você foi lá e datou algo e acordou algo com a sua equipe. Tá? Você datou e acordou que era essa data que a entrega precisa acontecer. Só que você não acompanhou. Não acompanhou. Tá? O que é que vai acontecer aí? Pode acontecer um sarcasmo por lado da sua equipe. Tipo assim, a gente vai poder entregar a qualquer hora. Não tem acompanhamento mesmo. Pode acontecer um sarcasmo. Ou pode acontecer um faz de conta que eu não estou lembrando. Ele não está acompanhando. Então não basta você somente datar. Você precisa acompanhar, porque senão vão ter efeitos colaterais, principalmente o sarcasmo. Tá? Bom, onde é que eu vejo que as pessoas erram? Quando elas não estabelecem a data. Quando elas não estabelecem a data, né, existe aí uma margem para... Tipo assim, semana que vem. Semana que vem é o quê? Semana que vem não existe. Amanhã. Amanhã não existe, coloca data. Mês que vem eu te entrego. Como assim? Né? Já foi no marceneiro, ou você já foi num prestador de serviço que ele te disse o seguinte, daqui a 2 semanas eu te entrego, e passou um mês e ele não te entregou? Porque não estabeleceu a data e você não acompanhou. Tá vendo? Pegou isso? Data e acompanhe. Eu quero que você vivencie essa estratégia a partir de agora. Acompanhar, não é cobrar. Não é? Qual é a diferença de cobrar e de acompanhar? Acompanhar. O que eu posso fazer para te ajudar? Olha, eu tenho isso aqui que... Tá? Cobrar. Tá pronto? Cadê?
Não adianta também você ligar, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Isso não é um acompanhamento, é uma cobrança. Tá? O que lhe impede de estar avançando agora que eu posso te ajudar? Olha que pergunta diferente. Não é? Olha, eu tenho aqui uma planilha e eu queria te passar, que talvez ela te ajude. Pode ser que sim, pode ser que não. Estou te encaminhando aqui agora pelo WhatsApp. Ou seja, você está acompanhando ela e você está oferecendo algum recurso para ela poder acelerar e te entregar ou na data ou antes da data que foi acordado. Ok? Se você não acordar a data, né, ela vai continuar dormindo. Então você vai precisar acordar a data, né? Faça um acordo, tá? Bom, tem um exemplo muito interessante. Existe um curso chamado Gap Solution. Né? Gap Solution é foco na solução do gap. Tem um gap, que é a diferença do objetivo para o que você está entregando hoje. Exemplo, né? Eu preciso entregar 100, mas hoje eu estou entregando 80. Então o gap é 20. Nós trabalhamos esse gap. Como resolver esse gap? Okay? E um dos meus alunos, ele tinha um hábito muito grande de focar no problema, no contexto. Tá? Eu não entrego porque a minha equipe, Shell, está despreparada. Eu não entrego porque o preço, né, subiu muito. Eu não entrego porque está faltando mercadoria. E aí nós trabalhamos, tá, o acompanhamento, e ele começou a perceber que dava para entregar, né, faltando algumas mercadorias. Eu falo entregar o objetivo. Tá? Dava para entregar com a equipe que estava dispersa, trazendo a equipe, né, para a integridade, para a sinergia, para o direcionamento correto através do acompanhamento. E ele acabou fazendo com que todo o seu time alcançasse metas mensais através do Gap Solution, que ensina você a dar o foco na solução e não o foco no problema. O problema existe, mas a atenção maior é na estratégia para resolver o problema e não o problema. Porque quando eu dou muita atenção ao problema, eu contextualizo, né? Eu não alcanço por causa disso. Tá? Bom, para concluir esse conteúdo, né, espero que tenha feito muito sentido para você. Eu estava avaliando em regiões da qual eu venho atendendo as empresas, né, que existem características muito marcantes na liderança. Tem regiões que os líderes cobram muito. Tem regiões que os líderes são mais abertos ao acompanhamento. Só que nós fomos treinados a cobrar e não acompanhar. Nós fomos treinados pelos nossos pais, pelos nossos líderes do passado, né, a sermos cobrados. E aí a gente repete esse comportamento. Eu quero convidar você a começar a quebrar essa crença, desconstruir isso. Olha, honre e respeite os seus líderes do passado, todos os líderes, mas agora você vai desenvolver um novo líder. É um líder que acompanha. Se for necessário, em tempo real, né? Se for importante, diariamente, se for relevante, semanalmente. Mas estabeleceu o resultado, acordou o resultado com o time, com a sua equipe, com a sua empresa, com o grupo, acompanhe esse resultado. Se esse conteúdo foi relevante para você, foi importante para você, compartilhe com outros líderes. Tá? Converse com outros líderes sobre a importância do acompanhamento. A minha missão aqui é estar sempre te ajudando a fazer melhor a sua gestão. Para você ter mais tempo para a sua família, para a sua espiritualidade, para a sua saúde, para os seus amigos e para o seu trabalho. Tá bom? Então, até o próximo conteúdo.